Boa noite! Estamos aqui nessa quinta-feira para mais uma live com a nossa convidada especial de hoje, a Carol Pinheiro. A Carol, que trabalha com compliance. Então, a Carol é advogada, trabalha hoje na Uzi Minas. Ela entrando aqui, eu vou apresentar para vocês melhor e ela também vai se apresentar. Então, o tema hoje é fantástico. Já estou fixando aqui na tela qual que vai ser o tema da nossa live enquanto o pessoal entra. Então, já enviei aqui pra gente, vou fixar esse conteúdo aqui também, fixar esse comentário, ótimo. Vamos lá, o pessoal chegando. Sejam todos bem-vindos. A Mauri, boa noite. Sejam bem-vindos, pessoal, hoje para nossa live sobre comportamentos tóxicos, o risco silencioso que sabota resultados. Então, a gente vai trazer uns temas aqui bem interessantes, tá? Para a gente discutir, para a gente debater. A Carol é uma grande amiga, uma grande parceira aqui da Plug também. Então, estou muito ansioso aqui até e na expectativa para essa live. Só lembrando aí para vocês, a gente terá 2 encontros, tá? Então, essa semana, aqui no perfil da Plug, a gente faz essa live com a Carol e na semana que vem a gente faz essa outra live com a Carol no dia 20. Vai ser feriadão, mas a gente vai estar aqui presentes na live, tá? Então, vocês vão ver que a gente tem um projeto aí por trás dessas lives, tá? Que é um workshop na área de compliance, mas a gente vai trazer essas novidades aqui para vocês no decorrer aqui da nossa live, tá bom? Então, só estou guardando aqui a Carol entrar para a gente dar início. Fique à vontade também para mandar aqui qualquer pergunta, qualquer dúvida que vocês tiverem, que a gente vai sanar, viu? Até 8 horas, 8 e pouquinho, a gente está aqui com vocês. Então, a Carol que acabando de entrar, vou solicitar aqui que a Carol também entre com a gente nessa live aqui. Já estou mandando para ela entrar conosco aqui ao vivo. Deixa eu buscar aqui, Carol. Se puder solicitar para mim aqui também, tá, Carol? Já solicitou. O Bim tá na área aqui também, a turma chegando. Fiquem à vontade, tá, pessoal? Prazer tê-los aqui com a gente hoje. Muita satisfação. Ei, Carol Pinheiro! Olá, tudo bem? Tudo bem, Carol? Ô, Carol, eu Ah, tô tá bom. centralizado aqui ou não? Tá cortando um pouquinho da sua cabeça aqui para mim do vídeo. Não sei como Não. é que tá Então, também peraí. a minha visualização aí para vocês, mas agora sim, agora eu consigo te Aí, ver agora tá melhor. centralizado. Fechou. É isso aí, Carol. Como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo com você, Boa Roberto. noite, seja Muito boa bem-vinda, tá, noite. Carol? Aqui no nosso perfil da Plug. Tudo bem por aqui também, graças a Deus. Confesso que eu tava numa expectativa muito boa, viu, Carol? Pra gente sentar É, aqui e dividir esse palco, tá? Esse eu palco também. virtual, né, Carol? É Então, verdade. te agradeço no primeiro momento, tá, Carol, por ter aceitado o nosso convite aí para esse projeto. Não vou falar só para a Imagina. live, não, porque aqui a gente está desenvolvendo, né? Aqui é a pedra fundamental para a gente startar o nosso projeto aí nessa área, né, de capacitação, na área de compliance. E eu É fico muito isso mesmo. feliz com isso, tá, Carol? De tê-la como parceira aqui da Plug, para mim é uma satisfação imensa em função assim da sua pessoa acima de tudo, tá? E de todo o seu profissionalismo também, a forma com que você conduz esse tema que é tão importante para todas as empresas. Então, por favor, Carol, se apresente, depois eu vou falar um pouquinho da Plug aqui. Uhum. Lembrando, pessoal, que a live nossa aqui é sobre comportamentos tóxicos, o risco silencioso que sabota resultados. Então, fique à vontade aí para dar coraçãozinho à vontade nessa live aqui, para mandar aviãozinho, porque assim a gente consegue trazer esse conteúdo tão relevante para as empresas aqui, para mais pessoas também. É verdade, Roberto. Também agradeço imensamente pelo convite, pela parceria. Tenho certeza que vai ser uma longa e profícua parceria para nós, porque são temas que caminham juntos. Não tem como a gente falar de capacitação, recursos humanos, desenvolvimento humano, sem a gente falar também de garantir, né, que as pessoas estejam em ambiente de trabalho sadio, que as Sim. pessoas também estejam dentro da conformidade, né, que se é esperada para elas executarem as suas atividades. Então, por isso que compliance e recursos humanos, de uma forma geral, são grandes parceiros de trabalho normalmente nas organizações. E vai ser uma enorme alegria poder contribuir tanto com a Plug, tanto também com os nossos projetos aqui em parceria.
E só me apresentando, né, um pouquinho para o pessoal, eu tenho mais de 12 anos, né, de experiência aí de atuação na área de compliance, eu sou advogada de formação, e eu já tenho essa caminhadinha aí, né, uma jornada aí na área de compliance. Comecei na esfera pública, né, na Prefeitura de Belo Horizonte, já trabalhando com essas temáticas de compliance um pouco mais relacionadas ao aspecto anticorrupção, enfim, não tanto assim com comportamento, mas desde 2019 que eu tenho essa dedicação um pouco mais vinculada, né, ao comportamento dos colaboradores, a clima organizacional, a governança, também, a gente fala de cultura organizacional, porque está tudo relacionado, né, de alguma forma. Isso. E eu tenho me especializado, eu sou especialista, né, em governança, riscos e compliance, eu tenho me especializado também nessa parte de neurociência, de comunicação assertiva, da gente falar também comportamento humano vinculado a essa questão, né, da comunicação e da neurociência, que está tudo interligado. A gente acha que não é que não tem nada a ver, mas no final das contas está tudo interligado. Então, estou também aperfeiçoando, né, minha qualificação nesse sentido. Tenho, né, um trabalho também relacionado a treinamentos e palestras, né, sobre essa temática, principalmente compliance comportamental, prevenção e combate ao assédio, a gente falar desse tipo de comportamentos inadequados, tóxicos, né, o ambiente de trabalho, tanto para a gente conhecê-los, porque a gente não tem como resolver um problema se a gente não conhece um problema, se a gente não fala sobre esse problema. Então, a gente fingir que nada está acontecendo, que nossa empresa é linda, maravilhosa, que está tudo ótimo, e colocar o problema por debaixo do tapete, não vai ajudar em nada. Então, a gente tem que trazer o problema à tona, sim, tem que trazer para a mesa para ser discutido, para a gente entender a melhor forma de resolvê-lo. Então, é esse meu papel principal, é esse o meu trabalho, né, de trazer luz para temas que não são tão bacanas de serem discutidos nesse momento, não são temas agradáveis de se falar, mas são temas necessários para serem falados. Isso, muito bom, Carol. E assim, você pontuou muito bem que a gente está tratando aqui nessa live hoje, a gente vai tratar daqui para frente, é justamente sobre regras de conduta, regras de comportamento, né? E quando a gente fala de Uhum. comportamento, a gente está falando automaticamente aí da esfera de gestão de pessoas, da esfera de conformidades e daquilo que é um comportamento esperado, né, Carol? Um comportamento Exatamente. desejado, que é um entendimento médio mesmo. Aí você traz a neurociência, você traz aspectos que realmente vão agregar e muito, né, Carol? Com esse trabalho aqui, daqui para frente, a gente vai desenvolver nas empresas aí, a princípio aqui no Vale do Aço, mas também com um trabalho digital muito pujante, assim, muito latente daqui para frente. Uhum. Então, ô Carol, a gente fala de comportamento tóxico nessa live hoje, né? Isso. Então, isso aí já traduz por si só muita coisa, né? E já traz também, por trás disso, um risco que a gente sabe aí que pode redundar na empresa com sérios agravantes. Isso aí a gente vai pontuar também no decorrer da live aqui, algumas Uhum. pinceladas. Mas quando a gente traz esse tema aí de comportamentos tóxicos, o que exatamente que é um comportamento tóxico, né? O que caracteriza um Uhum. comportamento tóxico? E como que isso na prática a gente consegue vivenciar nas empresas ali? A gente consegue essa caracterização de comportamento tóxico? Bom, primeiro, o comportamento tóxico, ele é toda uma conduta que contamina o ambiente de trabalho, né? Então, tudo aquilo que vai deixar o ambiente de trabalho menos sadio, menos Aham. agradável, menos produtivo, né, de alguma forma, é entendido como um ambiente tóxico, consequentemente, é de um comportamento tóxico. E quando a gente fala de Uhum. comportamento, a gente pode observar que normalmente são situações, comportamentos relacionados ao quê? À comunicação, a como as pessoas se comunicam. Né? Então, a gente fala com comportamento tóxico que a pessoa ela é agressiva na forma de falar, que ela usa de ironia, de deboche, brincadeirinhas, né? Brincadeirinhas, bem entre aspas aqui, piadas respeitosas, né? Ou muitas vezes também pela falta de comunicação, né? Aquela pessoa que trata Verdade. com indiferença o outro, né? Ou que tem tantos ruídos nessa comunicação que cria um ambiente inseguro, um ambiente emocionalmente falando inseguro, que as pessoas não se sentem confortáveis, elas não se sentem seguras de trazer alguma ideia, de trazer alguma crítica. Então, isso de fato vai contaminando o ambiente de trabalho com base nesses comportamentos. E outra coisa que é importante a gente sinalizar também, Roberto, que quando a gente fala de comportamento, não é jeito de ser da pessoa. Ah, é o Ah, jeitinho dela, uma pessoa difícil, uma pessoa geniosa. Não, a gente não está falando de jeito de ser, a gente está falando de fato de uma conduta intencional.
né? Que uma coisa é você ser uma pessoa direta, objetiva, prática. Outra coisa é você ser grosseira. Uma coisa é você Sim, ser uma pessoa firme, positiva. Outra coisa é você ser agressiva, né? Então, uma com coisa é o jeito de certeza. ser da pessoa. Outra coisa é essa conduta que ela é, de fato, intencional, né? E quando a gente começa a observar, assim, que o problema começa, né? Que o comportamento se torna tóxico, é quando a empresa vai normalizar o desrespeito, né? Então, quando a Justamente. empresa vai tolerar tipos de comportamentos tóxicos, confundindo muitas vezes com um jeitinho de ser, né? Com, ah, não, ele é dessa forma mesmo, né? E vai Aham. perpetuando esse tipo de comportamento. É aí que a gente tem, de fato, um problema. Começa a banalizar, né, algumas relações que até o momento podem ser aceitáveis, mas que não são nada aceitáveis. E eu vejo Isso. uma preocupação muito grande hoje, Carol, pelo seguinte, a gente tem uma escassez muito grande de mão de obra, né? Então, muitas Uhum, das vezes, os líderes, os gestores das empresas, eles toleram, como a gente está trazendo aqui, algumas situações que são tóxicas, que são contaminantes mesmo ali do ambiente de trabalho, muitas das vezes até por falta mesmo de opção no mercado, de profissionais ali que eles possam é, é, desses profissionais que possam dar entrega, aí eu estou falando muito ligado à parte técnica, né, não ao comportamento, que é aquele que está ali, dá para a empresa, né, seguindo todo um acompanhamento mesmo de indicadores, de performance de entrega, e muitos profissionais, sabendo disso também, né, Carol, eles aproveitam dessa situação para falar assim, é não, isso. peraí, ele é extremamente dependente de mim aqui. Então, aí que entra Uhum, a questão de gestão mesmo de pessoas na empresa, né, do líder uhum, de fato, saber liderar e saber quem que ele deve colocar no lugar dele na hora certa e entender que respeito, boas regras de comportamento, a gente brinca até no linguajar popular, e boas regras de vizinhança, né, Carol, uhum. elas são muito bem-vindas em qualquer lugar. E aí, Carol, só para tirar uma dúvida aqui, porque a gente tem um público muito generalizado aqui hoje, né, tanto seguidores aí da Compliance Lovers, da Compliance Simplificado, como também seguidores da Plug. Então, aqui na Plug a gente tem Isso. vários perfis. Traz para a gente, por favor, Carol, se esses comportamentos tóxicos, aí eu estou falando uma linguagem realmente muito simples, muito acessível, tá? Eles se dão em qualquer nível da empresa mesmo, tanto nível operacional quanto nível de liderança ali, tática que a gente fala, né? Que são os supervisores, os coordenadores, os gerentes e também na alta direção. Traz isso para a gente. Se você puder também dar um exemplo prático, isso não estava nem no meu Uhum. script aqui não, É, mas vai acontecer. Então, algumas intervenções assim eu vou fazer com claro, você, tá, Carol? Só para a gente tirar essa dúvida, porque pode ser a dúvida de uhum, muitos que estão aqui. claro. De fato, pode acontecer sim, em qualquer nível hierárquico, né? Não tem o fato de só acontece com o operacional, só acontece com a liderança, mas de uma forma recorrente, estatisticamente falando, a gente observa esse tipo de comportamento mais frequente em lideranças e muito por vários aspectos, né? Mas o Sim, primeiro deles é essa questão de ter esse poder, de fato, né, sobre os liderados em relação ao seu futuro dentro da empresa, né, em ter sim, condições realmente de demandá-lo, de delegar atividades, né, de definir quem faz o quê, de que forma, qual a estratégia a ser seguida, né, isso, e querendo ou não, ele que é a referência, ele que é a voz a ser seguida, né, então a gente observa que realmente acontece com mais frequência essa questão desses comportamentos tóxicos, a partir das lideranças, mas não exclusivamente, né? E muito porque também nesse aspecto que você trouxe, né? Às vezes eu consegui trocar uma peça, bem entre aspas aqui, operacional é um ponto, mas talvez conseguir um gestor com todas as necessidades que eu tenho aqui, com todas as características, com conhecimento técnico que eu preciso, talvez não é tão fácil assim. E é aí que a gente consegue ver o que acontece de fato com esses micropoderes que essas lideranças têm, aham, e essa tolerância que é dada a certas condutas, né? Então, por isso essa sim, frequência um pouquinho maior. Até porque também os liderados, eles têm receio, né? Como assim que eu vou me colocar para minha liderança que eu não gostei da fala dele, da forma como ele me abordou, da forma como ele sim, me expôs para os colegas? Então, realmente, a gente tem esse tipo, né, de situação muito frequente, que a gente observa ali nas empresas de uma forma geral, por conta dessa relação de hierarquia mesmo, né? sim. Então, por isso que é mais comum, né, nesse público de liderança,
do que não ocorra, mas que a gente consegue estatisticamente constatar do que entre liderados, né, no mesmo nível hierárquico ali entre eles. Sim, ótimo, maravilha. E aí o seguinte, nessa linha mesmo, Carol, falando aí de liderança, né, a gente sabe que tem uns erros pontuais também de gestão, Certo? né? Que com certeza, assim, muitas vezes em função mesmo do jeito de ser da pessoa, como você trouxe aqui, às vezes é uma pessoa mais ríspida, às vezes é uma pessoa que é mais difícil também de você trazer algumas regras de comportamento que existem ali impregnadas na cultura da empresa mesmo, e que quando a gente entra, isso é como se fosse uma obrigação acessória ali no contrato que a gente celebra com a empresa, né, Carol? A gente tem Sim. as obrigações ali, quer prestar o serviço, quer trabalhar, quer cumprir horário, mas tem também a questão da cultura da empresa. Então, do mais baixo nível até o mais alto, né? E englobando os líderes aí, a gente tem essas regras de conduta que tem que seguir. Então, qual que é o limite, ô Carol, dentro dessa perspectiva do comportamento tóxico e um eventual erro de um gestor que esteja Uhum. conduzindo a situação ali no dia a dia, e aí ele teve uma questão de um erro pontual. Qual que é esse limite aí para a gente entender o que pode ser de fato considerado, né, um comportamento Uhum. tóxico, e o que pode ser de fato considerado um erro pontual de gestão, a ponto disso não agravar na empresa e trazer outras consequências Aham. maiores aí, Carol. Então, na verdade, a diferença, né, que a gente tem que ter em mente é que todo gestor ele pode e vai errar, Vai. né? Faz parte da carreira, faz parte do processo de liderança, da evolução do ser humano. Se é um ser humano que está naquele cargo, então fatalmente ele vai cometer algum erro em algum momento. A gente já tem Aham. que partir, né, desse pressuposto. E a diferença é o que acontece depois do erro, né? A questão do erro pontual, ele vai assumir, ele vai identificar, ele vai reconhecer e ele vai corrigir para que aquilo não volte a acontecer. Né? Ele vai Sim. identificar que teve algum impacto ou não, como é que foi aquilo, né, que aconteceu, a consequência, né, daquela conduta dele, e ele vai recalcular a rota. Isso é um erro Aham. pontual. Agora, quando a gente fala de comportamento tóxico, é que depois do erro, ele só não reconhece como ele insiste, ele persiste naquele tipo Entendi. de postura e de conduta, né? Então ele acaba virando um padrão, né? E aquele padrão que ele é sustentado muito por uma falta ali, de autocrítica, de falta de empatia, de bom senso, de consciência, enfim, e muito também pela a questão de ser tolerado, né? De não ter uma correção no momento adequado, né? Cortar o mal pela raiz, quando a gente fala, isso vai Aham. perpetuando, né? O que era um erro isolado acaba virando um comportamento tóxico pela falta de reconhecimento, pela falta de mudança de postura, né? E porque também a gente tem que entender que, ok, errar é humano, mas persistir nesse erro que é intencional, aí já passa a ser uma escolha. E aí que a gente Sim. tem a toxicidade, né, do comportamento. Tem um amigo que fala que errar é humano e insistir no erro é muçulmano, né? Então, assim, brincadeira à parte. Mas assim, então como é que você identifica, né, Carol? Se de fato, assim, essa pessoa, né, que é um problema ali, que está trazendo a situação, ou se é reflexo da própria cultura mesmo da empresa, que não Uhum, tem essa cultura voltada para boas regras de conduta, para dar essa orientação, para dar o direcionamento para a liderança e para os liderados, que a gente sabe que tem que ter um alinhamento estratégico de toda a cultura, e o compliance nas empresas é uma matéria, vamos dizer assim, uma situação, uma ciência que está muito recente hoje, nas empresas de modo geral, né, principalmente se a gente comparar com outras teorias aí administrativa, por exemplo, né, teorias de gestão de uhum, projetos, tem tratativas empresariais hoje que estão muito mais claras na cultura da empresa para todos hoje. Então, uhum. como é que funciona isso aí na prática, né, Carol? Assim, se o problema está naquela pessoa ali que está tendo um comportamento tóxico, ou se é proveniente da cultura mesmo da empresa? Uhum. Acho que a primeira coisa que a gente tem que observar é se é um problema isolado ou se é um problema recorrente, né? Se é realmente relacionado àquela pessoa especificamente. E na hora que a gente e tira essa pessoa por alguma razão. Às vezes, um exemplo clássico, essa pessoa saiu de férias. E tudo voltou né, a mais plena normalidade, tá tudo uma paz, tudo flui. Então, a Aham. gente pode identificar que, de repente, é aquele indivíduo que não está adequado
a cultura da empresa, aquele indivíduo que realmente está tumultuando o ambiente de trabalho eventualmente. Né? Agora, quando a gente percebe que entra gente, né, entra colaborador, sai colaborador, entra liderança, sai liderança, e os erros se repetem, as circunstâncias se repetem, né? A gente vê que o tipo de conflito, o tipo de problema se repete, aí a gente pode realmente constatar que o problema é cultural. E até porque cultura nada mais é do que o conjunto de atitudes do dia a dia. Né? Então, cultura não é aquilo que está lá bonito no seu código de conduta, seus valores, seus princípios, que a gente preza por uma cultura organizacional pautada na ética, na integridade, na diversidade, na inclusão. Isso é lindo, mas ainda é um discurso. Se não tiver alinhado com a prática, não adianta de nada, porque é a prática que vai ditar a cultura. Né? Então, não tem como a gente falar de cultura organizacional sem observar como as coisas são feitas e não faladas ou escritas. Né? Então, por isso que a gente precisa observar na prática, ali no dia a dia, o que está acontecendo. Tem que ter esse olhar atencioso, ali, crítico, para a gente identificar se de fato é uma situação pontual, uma pessoa com uma certa conduta, ou a gente está entendendo que é o nosso ambiente que está propiciando aquele tipo de situação. Será que é a nossa tolerância? Né? Sim, então, justamente. Será que a nossa tolerância, né, com o que não é normal, com aquilo que já está banalizado, é isso mesmo. E assim, Carol, a gente está tratando aqui de clima, né? A gente está falando de clima organizacional. No dia a dia aqui, na Plug, a gente recebe muita recorrência e a gente faz essas análises, esses estudos, né? A gente realmente tenta entender a questão de comportamento mesmo dos empresários, o comportamento dos profissionais também. E assim, para algumas empresas é muito recorrente a negativa dos profissionais de não participarem do processo seletivo. Tem situações que a gente oferece algumas vagas pontuais, né, até em função da especialização do cargo, né, que exige a gente fazer um hunting mais ativo, ou então em função de alguma dificuldade que a gente esteja tendo também em suprir aquela vaga ali. Então a gente oferece para outros profissionais que estão na base nossa aqui, que a gente entende que se encaixa no perfil ali desejado pelo cliente. Mas é isso mesmo, né? Então, com isso, quando o clima não está legal, e tem várias formas de a gente detectar isso na empresa, né? Através de pesquisas, através de uma análise de clima mesmo preliminar ali, para depois gerar os indícios, relatórios ali para a gestão da empresa. Mas as pessoas começam a ficar doentes, né? Aquelas que estão ali dentro, e muitas das vezes, né, Carol? Elas têm uma relação de dependência com o emprego. Então você fala assim, quem está de fora é muito simples, né? Porque ele fala assim, mas por que você está tolerando, porque você está aguentando aquilo tudo lá? Tem diversos fatores por trás disso, que cada um sabe onde que seu calo dói, né? Então, isso realmente é complicado. Mas assim, se a gente pensar mesmo no limiar da capacidade humana, no limiar do razoável, tem situações que o profissional ele tem que pensar e repensar a carreira dele, onde que ele se encontra, onde que ele se situa, porque senão realmente ele começa a ter um adoecimento, né? Isso é muito sério. Isso acaba refletindo não só nele, mas reflete na esposa, reflete nos filhos, dentro de casa, ele já traz isso para dentro de casa, mas também no próprio ambiente de trabalho dele ali, o ambiente fica contaminado. Né? Então, como é que, na prática, Carol, a gente faz para identificar que uma empresa, ela de fato assim, está adoecendo, né? Os colaboradores estão realmente definhando nesse sentido aí, até um tempo chegavam para trabalhar com muito entusiasmo, com muito interesse, davam muita produtividade, e de uma hora para outra começa a ter essas quedas, né, de produtividade, de performance, por aí vai. Como é que, na prática, a gente identifica isso, né, Carol? Porque eu sei que pela experiência que você tem, já tendo passado aí pelo setor público e hoje né, está na iniciativa privada, como é que identifica isso né, na empresa, independente, tá, Carol, da questão, posso ter uma empresa de 10 com 10 Sim. colaboradores, uma empresa com 100, com 300, traz para a gente, por favor. Sim, eu costumo falar que acho que essa questão dos sintomas, todas as empresas vão de fato demonstrar alguns sintomas, e o primeiro deles, para mim, é o silêncio.
Porque, para mim, a empresa começa a adoecer quando as pessoas elas param de falar e elas começam apenas a suportar. Elas começam apenas a estar ali, né? Então, isso para mim é o principal sintoma, que a pessoa que era sempre, como você falou, que era motivada, que era Sim. participativa, ela simplesmente para de se manifestar, ela para de propor ideias, ela começa a fazer só o básico, só o mínimo mesmo para manter Aham. o seu emprego por essas Isso. diversas razões que as pessoas de fato precisam do trabalho. Então, para mim, esse é o primeiro sintoma que a gente identifica que uma empresa está adoecendo, é o silêncio. É quando a gente percebe realmente que as pessoas que eram tão participativas, tão proativas, deixam de ser. E outros sinais também que a gente observa ali com uma certa frequência é quando a gente começa a ver aquele movimento da fofoca aumentar, né, das intrigas, dos conflitos interpessoais, muito ruído de comunicação, muito disse-me-disse, né? A Sim. gente percebe um aumento do turnover, né? Sim. O que seria essa questão do Rotatividade. turnover? A gente realmente vai ter um contexto ali que ninguém para naquela área, ninguém para naquela empresa, ninguém para sob a gestão, né, de uma determinada liderança, por exemplo. E por que esse Sim. ninguém para? A gente começa a observar que as pessoas têm um limite, né? Então, você olha, se eu estou aqui, eu já percebi que a empresa tolera esse tipo de comportamento, que nada vai mudar, eu não consigo mais lidar com isso. Então, elas optam muitas vezes, dentro das suas possibilidades, se organizar para sair, buscar outras oportunidades, do que se manter e ser submetidas a esse tipo de comportamento por um prazo muito extenso, né? Porque Sim. é inviável. Por isso que as pessoas adoecem, né? Muitas vezes. Tem também essa questão que a gente chama de presenteísmo, né? Que é o estar ali de corpo presente. A pessoa simplesmente só está ali. Não está Presen- contribuindo com muita coisa. Presenteísmo, né, Carol? Presenteísmo. Gostei. Presenteísmo. Gostei desse termo, viu? A pessoa está ali de corpo Disposição de presente, mas corpo, né? não E, entrega, não performa como ele não, poderia performar, ou como já performou em algum momento, por estar desmotivado mesmo. Está ali porque precisa estar. E outros sintomas que aí a gente consegue observar também, a quantidade de afastamentos, né? Por razões psicossociais, burnout, estresse, depressão, né? A gente não pode, obviamente, atribuir exclusivamente a situações de trabalho, mas já se tem esse conhecimento científico, né, esses estudos mais aprofundados de o quão a relação de trabalho, né, em quão o ambiente de trabalho tem um impacto muito importante nesses diagnósticos, né, até porque a gente passa a maioria do nosso tempo o quê? Trabalhando, né, convivendo com as pessoas do trabalho, né, relacionando com as pessoas do trabalho, estando ali diretamente vinculados às demandas de trabalho. Então, tem um impacto enorme. Não tem como você tá tudo bem no seu trabalho e não tá tudo bem em casa, é uma coisa. Talvez você vai ter um momento ali difícil, um afastamento pontual para resolver aquele tipo de situação, mas dificilmente você vai conseguir manter um ambiente bom dentro de casa se o seu ambiente de trabalho estiver acabando com você, estiver te adoecendo de fato. Porque é onde você está a maioria do seu tempo, né? Onde é que você coloca mais a sua energia, né? Então, por uhum. isso que a gente tem esse problema muito grave, esse adoecimento. Então, a gente começa a ver os afastamentos, os atestados, o que a gente chama de absenteísmo, que são aquelas faltas, né? Mesmo que esporádicas. Uma semana ficou um dia ali, na outra semana, daqui 15 dias, passou por mais 2 dias. E quando você vê, você estava contando com aquela pessoa e ela já não vai no dia seguinte, ela não tem vontade de estar ali, né? Sim. Então, esses sintomas, né, que a gente vai observando ali no dia a dia da empresa. Né? E a gente ainda tem essa questão desse adoecimento, desse estresse ocupacional, né, que a OMS mesmo, a Organização Mundial de Saúde, já trouxe para a gente, né, que hoje, atualmente, o estresse ocupacional, ele é o maior causador, o maior responsável por adoecimento mental das pessoas. Né? Olha, Então, a gente já sim. saiu realmente do plano ali do a gente tá percebendo com já ter realmente constatação científica, né, nesse sentido. E não é um Isso é muito privilégio, bem sério. entre aspas, aqui do Brasil, que a gente está falando em nível mundial, Sim. né? Então, isso é um problema generalizado mesmo, é da nossa sociedade. Sim, justamente. Tem algum setor, Carol, caso você tenha conhecimento da economia, né, que Uhum. tem mais essa questão aí de adoecimento mental em decorrência disso, e talvez na pesquisa tenha até trazido, né? Você tem conhecimento de setores da economia assim, que mais tem afastamento? Uhum. Realmente eu não tenho essa informação precisa de qual Aham. setor da economia,
O que a gente só pode trazer é que a gente está tendo um problema muito grave, que está impactando a nossa economia de forma Sim, global, né, que por conta desses afastamentos, porque a afastamentos. nossa população economicamente ativa está adoecendo, a nossa população economicamente ativa, por outro lado, também está envelhecendo. Sim, Então, o que a gente está vivenciando, não só no mundo, mas aqui principalmente, né, bem próximo da gente, né, em âmbito nacional, é que esses afastamentos, as pessoas elas acabam sendo afastadas pelo quê? Pelo INSS, correto? INSS, quem é que banca o INSS? As nossas contribuições previdenciárias, que tem carreira ali seletista, né? Que a gente tem sim. contribuição lá mensal de quem tem carteira assinada. Se quem contribui não está trabalhando, não está recebendo, porque está afastado, e aí quem tá se mantendo ainda no mercado de trabalho e está tendo que pagar essa conta, uma hora essa conta não vai fechar, como já não Não vem fechando, fecha. É né? verdade. Então a gente já tem um problema econômico enorme ali, além da Sim, questão de sim, saúde pública, sim. né, das pessoas estarem com realmente doenças, a gente ainda tem esse aspecto econômico que já chegou, já está impactando, né? Sim, com certeza. Ô, Carol, excelente. Depois eu acho que pode ser até um ponto de pesquisa para a gente trazer e aprofundar no nosso workshop, né? Uhum, Porque isso é interessante a gente trazer, né, para os profissionais, principalmente para aqueles ali que vão participar e que querem dar um direcionamento diferente para a carreira ali, né? Fazer uma transição, quem sabe a gente traz esse dado lá como forma, uhum, né, bem relevante para eles assim. Tem uma pergunta uhum, aqui, Carol, que é da Aninha Barros. Eu não conheço a uhum. Aninha de, né, olhando no primeiro A momento aqui, Aninha é não uma tô... grande amiga que fez faculdade comigo, uma Ah, querida. Bom que te ver aqui, legal. Então Aninha. é da sua audiência aí. Prazer, viu, Aninha? Seja bem-vinda aqui na live. Muito obrigado, tá, pela participação. Ela perguntou aqui, como diferenciar um comportamento meramente tóxico de um comportamento assediador? Esse termo meramente tóxico, para mim, já é meio. Tem uma discrepância, né? Porque só dele ser tóxico a gente já não pode usar muito a Já não é expressão meramente. meramente na minha percepção. Que tóxico já é muita coisa. Então, na verdade, o que a gente fala de comportamento assediador, esse comportamento tóxico, muitas vezes, por ele ser é, recorrente, né, de estar criando ali um padrão, ele vai vir a caracterizar um assédio se ele é direcionado a sempre uma mesma pessoa ou a um grupo de pessoas, se ele acontece realmente com essa frequência e com essa direcionalidade, e se também a gente observa, e aí é um traço comum de um comportamento tóxico quanto de uma questão do assédio, que é a intencionalidade. Nesse caso, em ambas as situações, há uma intenção de cometer aquele ato, de ter aquela fala agressiva, de causar um constrangimento, de realmente ser ofensivo, humilhar aquela pessoa. A questão que a gente tem que observar aqui, essa diferença é sobre a direcionalidade, se é sempre para a mesma pessoa, essa perseguição, né, que a gente chama aqui entre aspas, e essa frequência. Né, que a gente pode falar de um comportamento tóxico de uma forma generalizada, que é aquela pessoa que é agressiva com toda a equipe, que a postura dela ruim e inadequada, seja numa reunião com seus liderados ou com outros pares, né, e outras lideranças. E aí a gente pode entender que é um comportamento tóxico, mas ainda não se configura um assédio moral aqui por conta dessa ausência de direcionalidade. Tá? Sim. Então, para ser assédio moral, a gente tem que ter essas três características: a direcionalidade, a intencionalidade e a recorrência. Tá? Entendi, entendi, ótimo, beleza. Aí o Fabiano, meu amigo Fabiano Bin, tá perguntando aqui também, ó, puxar o saco do chefe é um comportamento tóxico? Boa! Pode ser, dependendo da intencionalidade dessa pessoa, se de repente é para hostilizar o restante da equipe, se é de repente de uma forma que talvez constranja esse chefe e essa liderança, né, que está causando realmente um mal-estar em toda a equipe. Então, de repente, da forma como isso é feito, pode caracterizar um comportamento tóxico. Se é frequente, se ele realmente tem essa intenção de puxar o saco, ou por uma falta de noção, né, como a gente diz, ou se Ah, de fato tem uma intenção ali por trás disso, que aí, no caso, havendo uma intenção,
a gente pode, eventualmente, configurar um comportamento tóxico, porque vai depender também não só da intenção, mas do impacto. Sim, claro, sem dúvida, né? É o que Uhum. realmente causou ali que tem que ser identificado, né? Exatamente. Aproveitando aqui com o amigo Cleison de Andrade, palestrante também, tá, Carol? Ah, É, que bacana. entrou com a gente aqui, inclusive fala sobre liderança. Eu vou Olha, fazer uma parceiro. abordagem aqui, parceiro. Vou fazer uma abordagem aqui justamente voltada para essa questão mesmo do comportamento do líder. Você acredita, Carol, que esses comportamentos tóxicos aí, muito entre aspas, né? Eles podem ser ensinados, na verdade, a intenção aqui é se eles têm que ser traduzidos, se eles podem, de fato, ser assumidos aí pelos líderes, né? Para eles ensinarem isso, esses comportamentos tóxicos. Uhum. Com toda certeza, né? Até porque a gente tem essa máxima que fala que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Né? Isso. Então, às vezes, a liderança que tem um certo tipo de fala, né, prega alguma coisa, mas na prática, o que ele faz é completamente diferente do que ele está falando, as pessoas vão se atentar e vão seguir muito mais o que ele faz do que o que ele fala. O famoso faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço, não cola aqui, porque as pessoas Não, vão fazer o que você está fazendo. não Você faço o que vai eu faço e não faço o que eu falo, né, Carol? teria que ser o contrário aqui. E as pessoas talvez usam muito esse termo para tentar se justificar. Não, não, mas Sim. foca só no que eu estou falando, esquece de como que eu estou fazendo. Não tem como, querido, não tem como. Né? Até porque é justamente isso que o Cleison está trazendo. O líder tem que ser o exemplo, ele vai Isso. ser o exemplo, ele é a referência. É o O espelho, líder, claro. ele é o espelho da cultura. É Né? isso. Ele que vai ditar o tom da cultura, né? A partir do que ele fizer, da forma como ele conduzir o time dele, da forma como ele tiver a postura dele, da forma que ele tiver a sua comunicação diante das circunstâncias, é que vai ditar a regra do jogo, é que vai ditar como é que a coisa vai caminhar. A Né? Então gente as sempre pessoas. fala isso, né, Carol? A empresa não é empresa por si só, são as pessoas. E isso, por trás desse conceito, isso a gente tem que ter uma reflexão muito clara mesmo, porque realmente são as pessoas que fazem a cultura da empresa, né? São os líderes, como Exatamente. você trouxe, que traduzem. Parece que é uma coisa muito óbvia, parece que é muito simples. É até difícil, né, de uma certa forma, traduzir isso para absorção mesmo do conhecimento maior, assim. Porque realmente é isso. Você tem uma diretriz estratégica muito bem delineada. Se você tem isso, essa transposição para toda a liderança em todos os níveis, você consegue fazer isso aí chegar no nível operacional da empresa, no alinhamento ali meio que simultâneo mesmo, aí com Uhum. toda certeza você consegue ter uma cultura forte, né? Uma cultura É, de gestão próxima, uma cultura de um líder que realmente arrasta pelo exemplo. Você colocou muito bem, Carol, é isso aí. Porque não adianta realmente, né? Infelizmente, a gente tem alguns líderes que muitas das vezes eles conduzem as situações ali de acordo com o que ele acha que deve ser feito, com aquilo que. E muitas das vezes tem estilos de empresa, tem estilos de liderança que delegam 100% e não. é, como é que eles delegam e não fiscalizam, vamos dizer assim, eles delegam e não acompanham, mesmo o que deve ser. é, é, trazido ali e orientado para cada líder, né, de acordo com a diretriz das empresas. Então, acaba que o ambiente começa a ficar tóxico nesse sentido, porque talvez esse líder ele trabalha no ambiente industrial, por exemplo, tem revezamento de turnos, então é normal você ter um líder em determinado turno que tem um comportamento, aí você tem um líder no outro turno que tem outro comportamento e não deveria ser assim. Né? uhum. Acho que isso aí tem que ser reforçado cada vez mais nas empresas, porque todos os líderes que estão passando ali, considerando 3 turnos, né, no ciclo de 24 horas, por exemplo, eles têm que ter um comportamento esperado, um comportamento coerente, que realmente é um profissional, talvez, que mudar, por exemplo, de um turno para o outro, ele vai falar assim, nossa, que bacana, né? O meu coordenador, o meu líder aqui, ele realmente tem um comportamento, eu vim para o outro turno aqui e eu continuo na mesma empresa, né? Então, assim, É, eu continuo com outras pessoas, mas continuo na mesma empresa. A empresa tem uma cultura forte, a empresa tem exato. uma cultura de valorização e de reconhecimento da pessoa, né? Isso é muito legal. Justamente, até porque quando você fala isso, é justamente quando essa diferença, né? Eu tenho jeito de ser diferentes, mas o comportamento é semelhante, porque está Sim. alinhado a uma cultura, né? Está alinhada realmente a valores muito bem
praticados, não só estabelecidos, mas praticados. E não é à toa que quando a gente vai estabelecer e implementar um programa de compliance, né, de integridade dentro da minha empresa, a gente não começa com um código de conduta. Vamos fazer um código de conduta aqui que a gente vai fazer todo mundo cumprir e pronto. Está implementado um programa de compliance. A gente começa pela liderança. Sim. Isso é estratégico. Porque se a gente não mobilizar e capacitar e convencer a liderança da necessidade, né, da gente ter uma aplicabilidade de fato daquele código de conduta que vai ser construído junto com eles, não adianta de nada. Você pode ter as melhores políticas, com as melhores redações, com as melhores intenções, que são eles que vão colocar para rodar. Eles que vão ser a referência para colocar para rodar, para ver se aquela norma pega, né? Como a gente fala. São eles. Olha que interessante. Então, o Cleiton de Andrade está falando aqui, a liderança precisa ser homogênea, perfeito. A Ana está trazendo, gente, estou gostando de ver as interações daqui para frente. Está faltando aviãozinho, está faltando coração, mas vamos lá. Infelizmente, esses comportamentos estão nos cargos de liderança, é isso mesmo, acho que é Maraísa, se não me engano. Estão nos cargos de liderança, fazendo que a equipe acabe adoecendo, os bons acabam saindo das empresas, né? Saem das empresas, pois não há como debater, não há como ter diálogo, pois acaba sendo perseguido, né? Se realmente se posicionar e tal. Então, assim, o líder tem que dar essa abertura também, né, Carol? E mais uma vez a gente falando da tolerância, né? Se a empresa não está atenta a isso, não tem, às vezes, um canal de denúncias, não tem uma área que vai olhar para isso com mais assertividade, com mais cuidado, que permita que as pessoas possam falar, possam expressar o que de fato está acontecendo, que aquilo vai ser cuidado, exatamente isso que vai acontecer mesmo, porque a empresa está tolerando, porque acontece muito também dessa liderança que ela é tóxica, mas ela entrega, né? Sabe o rouba mais faz? É a mesma analogia aqui. Mas o problema que a gente tem que entender é assim, a que custo? Esse resultado está sendo obtido a que custo? Né? Muitas vezes está custando a saúde das pessoas, a sanidade das pessoas. Né? Então, mas o fato de ter um resultado positivo no final do dia, a gente falando um resultado financeiro positivo, uma meta batida, a gente precisa observar a que custo que aquilo foi conquistado. Então, uma empresa que simplesmente fecha os olhos para a trajetória e só foca no resultado é um problema, né? E aí ela está contribuindo para esse adoecimento. Ela está corroborando aquele tipo de postura, né? Infelizmente. Sim, com toda certeza. E o seguinte, Carol, quando esse comportamento vem do topo, vamos pegar um exemplo de uma empresa que é familiar, e aí você tem ali o dono da empresa mesmo que tem um comportamento tóxico, né? A pessoa pensa isso, gente, como é que agora eu vou ter abertura para falar com o dono da empresa? Não sei se ele vai aceitar, não sei se ele vai entender, né, com bom grado aquilo que eu estou levando, que é para melhoria mesmo da equipe, melhoria do setor, né, produtivo ali, que seja. E como é que funciona nesse caso, Carol? O que a pessoa tem que fazer? Né, essas empresas familiares, de fato, são um problema grande, né? Porque essa questão da cultura, ela é bem estabelecida por esse dono, né? Porque são empresas que têm dono, né? Que não tem lideranças, ou uma liderança, um CEO, né? Então, um representante ali, ele é o dono de tudo. Então, essa é uma das piores situações, digamos assim, porque, de fato, a última palavra dele, ele é o dono da caneta, né? Como a gente fala. Mas o que é importante, até mesmo dentro desse cenário? É possível a gente implementar, sim, compliance? É possível que seja uma área com independência? É possível, inclusive, que seja uma área que seja terceirizada, né? Que seja uma área contratada para poder cuidar desse tipo de coisa. Então, se tiver denúncia, se tiver esse tipo de situação, não vai ser ele quem vai tratar, eventualmente. É importante, nesse tipo de empresa, a gente ter comitês, conselhos que tenham, de fato, voz ativa, que os seus votos sejam realmente levados em consideração para tomar decisão. Então, a gente vai ter que usar recursos, inclusive jurídicos, né? De criar mecanismos jurídicos, se obviamente for essa a intenção da empresa, né? De melhorar o seu ambiente de trabalho, que vai realmente regulamentar, né, esses comitês, que vai dar poderes para esses comitês, para que esse dono não seja simplesmente não só o dono da empresa, mas o dono da razão. Né, para a gente ter realmente condições de diálogo e implementar realmente medidas, porque pensando na empresa como um todo e não na vontade de uma pessoa.
né? Há Sim. medidas a serem implementadas, mas a gente tem que analisar realmente o contexto, a intenção desse dono dessa empresa, né? Possível é, mas aí, de fato, tem que ter uma vontade ali expressa, explícita, desse Isso. dono também de fazer diferente, né? De reconhecer isso e fazer diferente. Então, um bom caminho são os comitês, né? Sim, a Carol, gente fazendo a recapitulação aqui, porque você não meio que descentraliza, centralizar. você É, meio que descentraliza, né, ali da figura do gestor imediato, então você começa a ter uhum. referências que não pode ser muito igual telefone sem fio, não, mas é claro que tudo tem um canal, tem um procedimento a ser cumprido, é, Alinhamentos. alinhamentos, mas assim, que chega de uma forma mais suave, né, porque tem muito também de temperamento do gestor no dia ali, né, porque quando a Uhum. pessoa é centralizadora, a gente está falando daquela pessoa que já tem um comportamento tóxico, né, então quando ela tem esse comportamento tóxico, a gente tem que ter a abordagem também que o caso merece ali, né, Carol? Não adianta você ter que ter um comportamento com um líder que realmente ele tem flexibilidade, que tem acessibilidade. E assim, tem de tudo no mercado, né? A gente sabe que tem Tem. líder que não gosta que você entre na sala dele, tem líder que já fala que chega e que a porta da sala dele está aberta para qualquer momento, qualquer horário, não precisa nem de marcar horário. Tem outros que fazem questão que marque horário. Então, assim, a gente tem que entender isso no primeiro momento para saber qual que é a ferramenta melhor ali a ser aplicável, né, Carol? Que É eu bem acho por aí, que né? o desafio principal que a gente fala de gestão é a gestão quê? De pessoas, né? Porque cada um realmente tem essa forma de conduzir, tem essa forma de gerir, e que não necessariamente vai ser um certo ou errado, são formas diferentes. E que quando a Sim, gente fala da porta aberta, ou alguém que não é tão receptivo assim, um que é mais expansivo, outro que não é tão comunicativo assim, a gente ainda está na esfera de características, de jeito sim. de ser e jeito de gerir. Mas a partir do momento a gente tem que olhar, então, muitas vezes, para o Aham, impacto desse jeito de ser, né, o aham. impacto dessa distância da sua equipe liderada, né? Então, o impacto dessa comunicação ou dessa ausência de comunicação. Então, a gente tem que olhar realmente para o que está acontecendo, né? Sim, com certeza, maravilha. Ô, Carol, e assim, como a gente está falando aqui, nós estamos aqui no perfil, né, da Plug e nós estamos no perfil do Compliance Certificado também. Uhum. Depois, se você quiser até trazer aí, tá, Carol, os perfis que você trabalha no Compliance também para o nosso público, que ao final a gente coloca aqui, tá, Claro. na legenda aqui, para o pessoal começar a seguir também, quem é o público da Plug aqui. Mas assim, o Uhum. que que o RH e o compliance podem fazer juntos, né, o Carol, para prevenir esse tipo de comportamento tão nocivo aí para as empresas, que a gente Uhum. vem falando aqui durante a live toda, né, que causam adoecimento. O que que pode ter sido a política mesmo, né, prática de RH e compliance, de mãos dadas aí, para combater ou para mitigar, pelo menos, essas situações da Uhum. empresa. Eu gosto muito do termo mitigar, né? Porque são Sim, comportamentos que já são previstos, né? Que a gente pode prever alguns deles, mas que são indesejáveis, né? Vamos dizer assim. sim, Então, com nem todo certeza. comportamento a gente consegue também colocar no papel ali, né? Porque é o ser humano e Uhum. você está aprofundando cada vez mais, não é à toa, né, Carol? É verdade. Para entender esses comportamentos, mas É. como é que seria um exemplo prático aí, né, de uma boa prática do RH com Uhum. compliance na empresa? Bom, primeiro que para mim, Compliance e RH, eles têm que ser parceiros naturais, assim. Não tem como ter um bom programa de compliance efetivo sem a parceria ali, sem a participação ativa do RH. Né? Porque o RH, que ele cuida das pessoas, né? E o programa de compliance é feito por pessoas para pessoas. Então, no final do dia, a gente tem o mesmo objetivo, né? O mesmo público-alvo. Então, de fato, eles têm que ter essa parceria natural, enquanto o RH está trabalhando essa questão do comportamento, do treinamento, de capacitar a liderança, é o compliance que vai ser muitas vezes esse termômetro, né, para o RH, para saber como ele deve agir, para que ele deve olhar, como que ele deve capacitar, como que ele deve treinar, né, essa liderança, os seus colaboradores. Então, enquanto o compliance de alguma forma impacta aqui na consequência, né, vem o RH Aham, nesse aspecto justamente preventivo, né, de já sim, saber onde agir, o que buscar, quais tipos de características que ele tem que observar num próximo recrutamento, por exemplo,
né? Então, a gente precisa realmente ter essa integração entre RH e compliance para que o programa de compliance funcione efetivamente e que também o trabalho do RH surja efeito, né? Porque Sim. tem que surtir algum efeito ali para, na hora que as pessoas forem para assumir, né, um cargo de liderança, na hora que as pessoas forem recrutadas e começarem a trabalhar naquela empresa, que aquilo de fato está funcionando, né? Quem é que vai atestar que aquilo está funcionando? A área de compliance. Através do quê? A gente garantindo que as políticas, os procedimentos estão sendo de fato cumpridos, que tem um Sim. canal de denúncias que funcione, né? Que seja efetivo, que se as pessoas estiverem observando condutas inadequadas estão sendo reportados, estão sendo tratados, né? Então tem que ter ali realmente uma tratativa de parceria para a gente cuidar dessa parte comportamental. Não tem como fazer compliance sem o RH no aspecto comportamental, e o compliance é um grande aliado do RH para auxiliá-lo, né, a fazer essa gestão de uma Sim. forma mais assertiva, mais adequada. É Então, mais isso é próxima, né? É fundamental. mais Muito, próximo muito ali, né? próximo. Porque é através do compliance que o RH consegue chegar onde, através do compliance que o RH justamente ele chega, onde muitas das vezes com abordagens mais tradicionais eles não chegariam, né? Muitas das vezes você chega Uhum, para fazer uma dinâmica, por exemplo, com a equipe, você não consegue extrair de fato o que está presente ali na relação do dia a dia naquele setor específico, né? Então uhum, você é trouxe muito bem verdade. aí a questão do canal de denúncia, né, Sim. o Carol? E o canal de denúncia a gente sabe que é uma ferramenta aí que é de extrema importância para as empresas, que tem até um caráter inibitório também. Acho que é bem interessante isso, quando a pessoa sabe que já está implementado ali um canal de denúncia, aí ela já recua um pouquinho, né, Carol? E fala assim, Uhum. peraí, opa. E aí, quando o canal é implementado, né, numa empresa, aí começa aquela chuva de denúncias, né, que tem que ser tratadas e tal. Muitas das vezes até fazer um filtro ali por amostragem mesmo, né, do que tá mais evidenciado naqueles determinados setores, com determinadas pessoas também, na maioria líderes. Uhum. Mas traz para a gente, então, como é que faz, como é que um canal desse, né, de denúncias. Então, para ficar claro aí para quem nunca presenciou isso, né, tem aqueles canais, ele denuncia aqui, estou dando um exemplo aqui bem Uhum. básico, né, para a pessoa entender, quem não teve esse contato ainda, mas como é que o canal de denúncia, né, além desse caráter inibitório, já ele pode detectar esses riscos silenciosos que a gente está falando aqui, que é do comportamento, Uhum. que são provenientes do comportamento tóxico? Bom, o canal, ele, para mim, é um dos instrumentos, assim, principais, fundamentais para a gente identificar realmente situações ali de conflitos éticos, que esteja, né, em discordância ali com princípios éticos, os valores da empresa, o regulamento da empresa, porque quando ele é bem gerido, tem que ter esse Aham, aspecto também, e com transparência, ele é um termômetro ético para a empresa. sim. Né? Então, a gente vai conseguir realmente identificar quais áreas que estão passando por certos tipos de situação, qual liderança, qual pessoa, eventualmente, qual área que eventualmente está passando por algum tipo de situação, com que frequência, né? Então, quantas denúncias de uma mesma natureza, né? A gente consegue, através desses indicadores que o canal nos traz, informações valiosíssimas sobre o clima organizacional, sobre o ambiente de trabalho. Mas, para isso, a gente precisa realmente ter uma gestão muito efetiva desse canal de denúncia, muito transparente, muito séria, né? Ô, O problema Carol, eu também. tô rindo aqui um pouquinho, meu semblante até mudou, que eu já fui gestor também de canal de denúncia, né? Eu tô com a pulga atrás Coitado, do... mais um, Eu tô com então. a... Eu tô com a... Pois é, eu tô com a pulga atrás da orelha aqui, Carol. Já sei qual vai ser a resposta, mas eu Ah, quero que você traga pra gente, tá? uhum, Mas traga mesmo. O tá que que é bom. um canal de denúncias bem gerido, Carol? Para mim, o Bem canal de gerenciado. denúncias bem gerido é, primeiro, que ele, de fato, ele acolha, né, aquelas situações que são levadas até ele, que, de fato, tenha uma interação para que a pessoa não se sinta, né, falando para o vento. Então, tem que ter uma resposta, sim, tem que ter um retorno para o denunciante, sim, mesmo que seja um genérico, né, para não expor ninguém, não precisa trazer o resultado da apuração, eventualmente, mas fala que encerrou a apuração,
Fala, então a gente ainda está apurando. Se precisar de informação adicional, entre em contato através dessa ferramenta com ele, que seja um canal de denúncia que permita anonimato para deixar as pessoas mais seguras, mais confortáveis de reportarem situações eventualmente, que garanta a confidencialidade dessas informações, né? É intrínseco à área de compliance, é intrínseco à gestão do canal de denúncias. Trazer essa confidencialidade, tem que gerar essa confiança, né, no público. Então, muitas se fala, às vezes, assim, minha empresa está ótima, eu não recebo quase que denúncia nenhuma. É um sinal de alerta, porque às vezes não é porque não está acontecendo nada, é que as pessoas não estão confiando de reportar nesse canal. E pode ser por conta mesmo dessa gestão inadequada desse canal de denúncias. Que as pessoas às vezes estão reportando situações e no final do dia está sendo exposto para todo mundo de uma forma inadequada, não está sabendo conduzir, né, de uma forma inadequada entre os envolvidos, está trazendo constrangimento entre os envolvidos, ao invés de trazer solução para o problema. Então, esse cuidado que tem que ter na gestão do canal de denúncias, que é uma ferramenta de muita responsabilidade. Então, a gente também tem que ter essa perspectiva que a gente parte do pressuposto que o que chega no canal de denúncias é verdade, mas não é uma verdade absoluta. Tudo que chega no canal tem que ser analisado, tem que ser qualificado, tem que ser apurado. Ninguém que trabalha com canal de denúncias vai trabalhar com achismos. Se eu recebi 8 denúncias do mesmo caso, é porque é verdade. Calma lá. A gente precisa fazer um trabalho, uma apuração, que a gente tem que trabalhar com dados, fatos, evidências. A gente não trabalha com fofoca, a gente não trabalha com achismo, a gente não trabalha com percepções, né? Até tem uma máxima no direito que fala em dúbio pro réu, estou vendo colegas aqui da advocacia também. Então, assim, por quê? Na dúvida, o réu vai ser inocentado, não é assim na justiça? Daqui da mesma forma. Então, assim, não tem como eu aplicar uma penalidade, uma medida disciplinar numa pessoa que eu não averiguei se aquilo de fato aconteceu. Só porque chegou no meu canal, toma aqui uma advertência, toma aqui uma justa causa. Não existe isso. Então, quando o canal é bem gerido, que é uma atividade de grande responsabilidade, é muito nesse sentido, que ele é transparente, no sentido de, olha, estamos apurando, ou olha, não consegui apurar porque você não me trouxe informação suficiente, né? Ou que eu já finalizei, né? Então, qualquer medida que tiver que ser implementada vai ser devidamente implementada, garantir realmente essa confidencialidade para não expor as pessoas, porque todos os colaboradores merecem esse respeito e esse sigilo, não só o denunciante, mas a vítima, testemunhas e também denunciados, que são colaboradores tanto quanto. Sim, né? Então, isso que para mim é uma boa gestão de um canal de denúncias, com responsabilidade, com transparência, com confidencialidade, com imparcialidade, né? Então, querendo ou não, são pessoas que estão apurando, então pode sim, de alguma forma, ter tendências, ter achismos, mas a gente tem que garantir, ter mecanismos e técnicas para que não haja interferências. Né? Então, por isso que o trabalho é sempre checado por uma segunda, até mesmo terceira pessoa. Quem vai tomar a decisão de uma eventual medida disciplinar não foi quem apurou, vai ser um comitê. Né? Então, para garantir realmente essa imparcialidade entre apuração e tomada de decisão. Sim, né? Isso, para mim, é uma boa gestão. Maravilha, mas um ponto muito importante também, né, Carol, é que a alta direção da empresa tem que estar muito fechada com compliance, né? Porque tem que estar. Isso acho que é bem importante a gente ressaltar isso aqui, né? Porque não adianta ter uma seriedade por todo o processo também, como você falou aí, passar por 3 alçadas, né? Realmente que tem outras análises também ali dentro do fluxo. Se a alta direção do nível de gravidade tão grande que está sendo trazido ali, que precisa de ser resolvido, precisa ser solucionado, para não afetar e para não deixar com que aquele comportamento tóxico ele se perpetue ali em determinada área ou na empresa como um todo, aí joga o trabalho todo por água abaixo, né? Tanto a expectativa de denunciante, né, de quem está denunciando ali naquele canal, quanto também os profissionais que estão envolvidos no compliance, Com né? toda certeza. E por isso que a questão dos comitês é tão importante, para ficar uma tomada de decisão de uma pessoa só, com somente a sua visão dos fatos, a sua percepção, enfim. Então, por isso que ter tomada de decisões em comitê, deliberando, né, entre várias pessoas, traz mais segurança, né, para essa tomada de decisão, mais imparcialidade, né, e muito mais assertividade no final do dia. Olha que legal, viu, Carol? Que a gente está bem prestigiado mesmo, tá? Desculpa te cortar, Carol, mas eu entendi aqui mais assertividade, né, nas decisões, para não ser polêmico. Ótimo, desculpa, Carol. Exato. Imagina.
Tiago Vilela aqui, ó, fez um comentário bem interessante também. Deixa eu procurar aqui. Nosso amigo também aí, o vice-presidente da OAB aqui de Patinga, Gustavo Botelho, está presente. Muito obrigado pela presença, Oh, Gustavo. doutor Gustavo, que É prestígio. Obrigada. isso. Gente fina, viu? Gente boa Meu demais. Tem aqui parceiro de direito também. na escola. Isso aí, a DNE, Direito na Escola, legal. O Tiago fez um comentário aqui, ó. O líder que utiliza a manipulação emocional e táticas para manter o controle e o poder também é um líder tóxico, com toda certeza, Tiago. Um Sim. outro comentário do Cleison aqui, infelizmente, as indústrias estão cheias de chefes, e aí são chefes mesmo na concepção da palavra, né? Que geram resultados às custas da saúde do time. Vejo supervisores cuidando dos operadores, mas não vejo não vejo gerentes, né? Cuidando dos Uhum. supervisores. Então, assim, tem de tudo, né, Cleison? Realmente tem. É, Acho que é via de mão dupla, né? A empresa tem que estar toda coesa, né, Carol, para que tudo corra sim. bem e aconteça da É, melhor forma possível é mesmo. uma coisa muito comum que acontece nesse exemplo, né, que o Cleison está trazendo, é que a gente percebe uma cultura de se promover ótimos técnicos, ali, cargos de liderança, sem prepará-los para isso. A forma que eles têm de valorizar bons Sim, técnicos é dando um cargo de liderança. Eles muitas vezes não têm uma carreira focando na parte técnica dele. Você pode ser um sim, excelente especialista técnico, você pode continuar sendo um sim. excelente técnico, porque para exercer cargos de liderança você tem que ter habilidades específicas que não, ou muito pouco, as habilidades técnicas. E é É, isso que as pessoas, as empresas esquecem em muitos momentos. Toma ali, toma um cargo de gestão para você, você foi promovido, parabéns, e se vire. E as pessoas ficam, né, sem saber como lidar. Então, também quando a gente observa o comportamento tóxico, por um lado, claro que tem que ser visto, cuidado em relação a essas lideranças, mas muito porque também essas lideranças não estão sabendo como agir. Essas sim. lideranças também estão adoecendo. E elas estão adoecendo e adoecendo quem está convivendo com eles. Verdade, Né? fato, é fato. Então, é um problema generalizado que a gente observa, né? Sim, justamente. A Aninha perguntou aqui novamente, olha, como se posicionar fazendo frente a um comportamento tóxico de um colega ou de um líder, Carol? Bom, primeiro que a gente tem que entender, né, o cenário, o nível de proximidade ou de liberdade que você tem em relação àquela pessoa. Se você se sente confortável para impor limite ou se posicionar, falar, não gostei, dessa forma não vai funcionar, você está sendo desrespeitoso comigo, dessa forma, né, não tem como a gente conviver de uma forma harmoniosa, e ver se aquela postura muda, né, e não mudando, a gente pode tanto acionar o RH, que é nosso parceiro ali mais próximo, e levar esse problema. Tendo um canal de denúncia, a gente pode reportar para o canal de denúncias da empresa para que aquele comportamento, né, aquele padrão que já está sendo observado, seja olhado, seja apurado e, eventualmente, tome medidas disciplinares em relação àquela postura, né, aquela conduta. Mas o que a gente Sim, observa também, Roberta, até essa pergunta da Daninha me traz também esse ponto de reflexão, e em muitos aspectos tem chegado em canais de denúncia, ou tem se trazido situações com né, o rótulo de é uma assédio moral, é um comportamento tóxico, mas muito para situações isoladas. E muito porque as pessoas estão é, deixando cada vez mais, desaprendendo cada vez mais de se comunicar. Muitas sim, situações que seriam resolvidas lá no início, né, lá na raiz, ou com uma imposição de limite, ou com não gostei, não faça novamente, ou com, vem cá, o que está acontecendo? Você falou de uma forma que eu não entendi, e a pessoa poderia responder, nossa, me desculpa, não me atentei aqui da forma de falar com você, não vai acontecer de novo. Mas como as pessoas não estão se falando, elas não estão aham, dialogando, às vezes elas verdade. estão terceirizando a resolução, né, dos seus conflitos interpessoais para um canal de denúncias resolver. E talvez poderia ser facilmente resolvido com uma conversa franca, né, com uma conversa ali direta. Mas a gente observa também essa mudança cultural, né, socialmente falando, essa dificuldade que as pessoas, num contexto social que a gente nunca teve tanto acesso à informação e tanto acesso a tantas formas de comunicação, a gente nunca teve tantos problemas para se comunicar.
né? Verdade, Parece ser verdade. até Inclusive, irônico, né? Mas é o que qual a foi gente o tem que ver tema que esse ano. ganhou? É verdade. Qual foi o tema que ganhou, Carol, na nossa enquete mesmo? Foi sobre o quê? Comunicação estratégica. Pois é, então Né? assim, só trazendo aí para quem chegou agora, né, Carol? A gente vai fazer uma nova live, tá, pessoal? Então, daqui a uma semana a gente conta com vocês aqui de novo. Vai ser um prazer para a gente É isso. debater, para a gente conversar. A gente vai trazer outros temas também. E Uhum. isso vai redundar num workshop que a gente vai fazer no final agora de novembro. Então, tá tudo muito pertinho, muito próximo, mas é justamente para a gente disponibilizar mais conteúdo, né, de uma forma mais aprofundada. Vou até dar um spoiler aqui, tá, Carol? Serão 2 dias, não é isso? Exatamente, Na serão última dois semana dias. de novembro, aí depois a É, gente passa mais detalhes para vocês, tá tudo digital. Então fiquem antenados aí, tanto no canal da Plug, quanto nos canais da Carol, tá? Do Compliance Love, do Compliance Simplificado. isso Então, aí. Carol, é, a gente trouxe aqui que tem um ambiente contaminado, tem um ambiente tóxico, isso gera um risco, né, com toda certeza, muito silencioso e vai sabotando as pessoas, acabando com a saúde mental e, na última ponta, vai sabotando os resultados da empresa, né? Tanto os resultados da empresa Exatamente. quanto o resultado ali que já realmente contaminou e o resultado daquele profissional já não é o mesmo, isso é fato. Exatamente. Então, assim, Carol, como é que é possível, né, a gente reverter um ambiente que seja tóxico, um ambiente em que as pessoas já estejam se sentindo ali desanimadas, né, já desacreditam naquele ambiente, mas que ao mesmo tempo, como a gente falou aqui no início da live, por diversas razões, né, e situações, elas não conseguem se desvencilhar daquele momento profissional que ela está vivenciando ali, né? Talvez tem filho que está na faculdade, então chega Uhum. num momento que ela também profissionalmente ficou tanto tempo na empresa que ela não pode sair dali porque tem que ter a grana para pagar a faculdade do filho, Uhum. ou então é aquele também que acabou de ganhar o filho, tem que colocar o leite em casa, Tá né? certo. É, acontece sim, Então, né? As pessoas não vão acontece. se submeter a esse tipo de situação porque simplesmente querem, Não, né? Ninguém sai não de vão. casa para trabalhar e passar por esse tipo de situação. Não Cada um vão. tem seu motivo, sua razão, né, de ser. Mas sim, Exatamente. é possível, né, de reverter essa situação, mas é um processo, né? Então, sendo um processo, a gente tem que focar na constância. Então, a gente tem que se afastar do que é discurso e focar realmente numa constância. E o primeiro passo, que até trouxe, né, no momento anterior aqui, que a gente precisa para que isso funcione, é reconhecer o problema. Sim. Não tem como resolver o problema sem reconhecer que ele existe e que está nos afetando. Então, esse para mim é o primeiro aspecto. Reconheça que o problema existe, para que dessa forma a gente consiga identificar o que é que possa estar causando, apontar sim responsáveis, né? Se a gente conseguir fazer esse trabalho de responsabilização para que medidas sejam tomadas e que isso, de fato, as pessoas vejam, né, que está tendo uma responsabilização, que a cultura está mudando porque agora a empresa não está mais tolerando certos comportamentos, ela está se posicionando e tomando as medidas que são necessárias, né? E Sim. a partir desse momento a gente consegue criar, né, um mais equilíbrio entre o que é praticado do que é falado. Então, mas é um processo, né? E aí as pessoas, a partir do momento que elas veem essa mudança na prática, elas começam a confiar novamente, né? No processo. E a gente conseguir mudar, de fato, essa cultura organizacional. Porque agora a gente está muito mais alinhado entre discurso e prática, e a gente está focado aqui em não tolerar, de fato, comportamentos, e identificar e responsabilizar as pessoas por comportamentos, e aí, a partir dessa constância, dessa frequência, a gente consegue mudar a cultura, aumentar e voltar a ter confiança e mudar o ambiente de trabalho. É possível. Ótimo. É trabalhoso, mas tem que ter postura, tem que ter constância e tem que ter realmente responsabilidade. É comum, Carol, que as empresas ela não reconheçam essa situação que precisa dessa mudança, que é o que você falou no início aqui, isso é muito comum na prática? Na prática é comum, né? E aí é um problema porque se a empresa não reconhece que aquilo acontece, para ela tá tudo bem, então para ela não tem nada que ser olhado, nada que ser resolvido, Sim, né? sim, Então, se para ela não é um problema, não há nada que se resolver e não tem nada para mudar, né? Mas justamente. a gente já percebe um movimento muito grande, é,
quando a gente fala, né, de mercado por si só, que cada vez mais o próprio mercado exigindo postura das empresas. Né? Hoje em dia, por exemplo, você participar de licitações de valores muito elevados, a primeira coisa né, dos primeiros requisitos que a empresa vai ter que evidenciar é que ela tem uma estrutura de integridade, uma estrutura de compliance que tenha um canal de escuta, né, um canal de denúncia, Boa. que ela tenha políticas que realmente cuidem dessa parte comportamental dos seus colaboradores, que ela demonstre que cuide da parte comportamental dos seus colaboradores, que ela trate esse tipo de tema no seu dia a dia, e não só tenha só políticas, mas que ela evidencie que ela de fato se preocupa e atua efetivamente nesse tipo de situação. Né? Então, o mercado está exigindo essa presença mais constante. Já tem legislação exigindo que as empresas olhem para essa questão de assédio moral, de assédio sexual. Antes, o que era uma recomendação, uma boa prática, hoje tem lei, né, que prevê, por exemplo, a lei emprega mais mulheres, né, que trouxe ali responsabilidades muito grandes para as empresas. Fala, agora é obrigatório, se você não tinha canal de denúncia, agora você vai ter que ter. Se você tem uma CIPA implementada, né, que é aquela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que as empresas com mais de 80 colaboradores já têm que ter, você pode até não ter uma estrutura de compliance muito robusta, você pode não ter um programa de compliance implementado, mas canal de denúncia você vai ter que ter. Treinamento sobre o tema de assédio e violências, né, de uma forma geral, dentro do ambiente de trabalho, você vai ter que ter. Então, assim, a gente tem essa postura não só do mercado, mas já do governo, fazendo essa intervenção direta através de legislação mesmo, exigindo que as empresas se responsabilizem por esse adoecimento que o ambiente laboral vem causando à população. Sim, Né? sim. Então, a gente percebe esse movimento do governo, até porque muito por conta daquela situação que a gente trouxe do INSS, que a conta está pesando lá. Então, eles estão querendo dividir essa responsabilidade com os causadores do problema, que são, em sua grande maioria, as empresas. Sim, justamente. Ô, Carol, tá muito bom o nosso papo aqui, mas semana que vem tem mais, né, Carol? A gente vai Uhum. definir se a gente vai fazer aqui a nossa live, tá, pessoal? Por esse canal nosso aqui, do Instagram, ou se a gente vai levar a nossa live da semana que vem para o LinkedIn, mas a gente vai divulgar nas redes sociais aqui da Plug, da Compliance Simplificada, da Compliance Lovers. Mas, Exato. ô, Carol, fiquei muito feliz, assim, porque vários empresários entraram aqui, participaram com a gente, vários Ah, que líderes, vários bacana. advogados, um perfil bem diversificado. O André, meu amigo e parceiro aqui, acabou de entrar também, falando, nos parabenizando, né, pelas lives que ele, quando ele acompanha, depois ele vê nossas lives também, que a gente faz por aqui, que são muito interessantes e relevantes para todos nós. Ele é empresário também, tá, da Cal Reformas, é um empresário que tá desbravando o mercado também aqui no Vale do Aço, bem interessante. E aí o seguinte, o Cleiton está até dando parabéns aqui para a gente, mandando um coraçãozinho, tá, Carol? Muito Obrigada pela obrigado, viu, pessoal, presença. pela participação, pela presença. Ô, Carol, então, traz para a gente uma mensagem, né, tendo em vista que a gente tem mais tempo aqui na semana que vem para tratar. A Aninha agradecendo também, parabéns, super esclarecedora, obrigado. Pessoal, desculpa que não Obrigada, dá para Aninha. responder todo mundo, né? Ao vivo aqui, se passou alguma coisa batida, vocês nos perdoem. Então, o que você pode trazer aí, né, Carol, de mensagem principal, tanto para líderes quanto para empresários que ainda ignoram esse risco, né, que ele é um risco invisível também, né, muitas das vezes. Uhum. É um risco invisível, é um risco silencioso, mas que de fato sabota os resultados, sabota a imagem, né, empresarial. Eu acho que ele tem que preocupar Justamente. muito A com reputação da essa empresa. reputação da empresa no mercado aí como um todo. Então, o que você pode trazer como fechamento aí para a gente, Carol, nesse sentido? É que realmente que as pessoas e as empresas se atentem mais para essa questão do comportamento tóxico como não um mimimi, né, como muito se diz, né, mas como de fato um risco que é, né, dos impactos que isso tem, da produtividade, dos seus resultados, da sua reputação, como você mesmo já trouxe, para a sua marca, né, Sim, e eu acho que o mais importante é a gente ter em mente que as empresas que elas cuidam das pessoas com ética, com coerência, são empresas mais sustentáveis, são empresas que vão permanecer no mercado por mais tempo, vão ser mais inovadoras, vão ter menos rotatividade, vão ter muito menos impacto, eventualmente, na sua reputação. Então, empresas que cuidam com responsabilidade dos seus colaboradores, ela tem um valor de mercado muito maior.
Isso que as Sim. pessoas precisam entender, que cuidar dos seus colaboradores, cuidar das pessoas que fazem a sua empresa, que fazem parte da sua empresa, é fundamental se você quer se manter sustentável no mercado, se você quer realmente ter perenidade no mercado. Então, se você não começar a olhar para isso agora, num futuro muito breve, pode ser tarde demais. Isso, para líderes, empresários, né, para a visão ali da empresa, do lado empresarial, com toda certeza. E tem aquele outro lado também, né, Carol, que todo profissional ele gosta de ter uma imagem de carreira, uma imagem profissional associada a uma empresa que realmente coloca os seus valores em prática, né, e que Com toda de certeza. fato saem do discurso, como você trouxe para a gente aqui no início da live, né? E, de fato, pratiquem isso, não só estampem ali na vitrine, né, as questões de diversidade, as questões de inclusão e valorização como um todo, né? A gente ouve falar muito, mas na prática não É é isso. muito assim que acontece. Não só para a gente reter talentos, né, pessoas que já querem continuar, né, nas empresas e já têm conhecimento técnico, qualificação técnica para isso, mas também de trazer novos talentos, né, de trazer novas pessoas. E quando a gente fala muito dessa questão, porque a gente não está, nem como você trouxe, a gente está tendo falta de profissional, as pessoas não estão querendo assumir certas funções, certos cargos. Ou a geração Z, que até a gente está muito com esse estigma, né, da geração Z que não quer nada com nada, que não quer Sim. trabalhar, não quer assumir cargo de liderança. E às vezes se esquece muitas vezes, que eu brinco muito com isso, que a geração Z não é filho de chocadeira, não. Quem criou essa geração fomos nós. É Né? E isso essa mesmo. geração tem muito esse perfil, essa característica de não tolerar certos comportamentos, de não querer abrir mão Sim. da sua qualidade de vida em detrimento de ter um salário em troca, né, da sua força de trabalho, e muito porque eles foram criados e cresceram, né, nós, nossa geração Y, X, enfim, pais, avós e tudo mais, reclamando todos os dias de como o seu ambiente de trabalho é ruim, de tudo que ele tem que suportar para levar um salário para dentro de casa, de quanto tanto de coisa que ele tem que se submeter no seu dia a dia de trabalho, o chefe tóxico, os colegas desagradáveis, brincadeiras desrespeitosas, para, né, se manter no emprego, manter um salário, enfim. E quando essa geração cresce, né, e vê que, tipo, poxa, mas meu pai e minha mãe nem teve tempo de ficar comigo porque tinha que trabalhar. E quando trabalhava, ainda se queixava do ambiente que Aham. estava. Então, o trabalho é um castigo, né? Eu não quero isso para mim, então agora que eu posso escolher que eu estou nesse momento, eu que vou ditar as regras do jogo. Ó, esse tipo de coisa eu não tolero, eu não quero viver a mesma vida que meus pais viveram, que eu cresci dessa forma e não quero isso para mim. Então, e de certa forma, errado eles não estão por um Aham. lado se analisando, né? Então eles estão sendo, na verdade, uma consequência da nossa postura, né? Da É nossa verdade. geração que viveu para trabalhar, que vive para trabalhar, né? Verdade. Muitas vezes. Então, é uma geração muito diferente no seu jeito de ser, por conta do que nós fomos, do que nós Sim. somos. Né? Então, a gente também tem que entender que se a gente não se adequar enquanto empresa, não adequar a forma de gestão, a forma de cuidar das pessoas, então, sim, cada vez mais nós não teremos profissionais para poder ocupar certas cadeiras, porque de fato as pessoas não vão ter interesse de trabalhar na sua empresa, Sim, né? com toda certeza. Então, ô Carol, olha, o Cleis falando aqui que foi excelente a live, parabéns pela escolha do tema. A Fernanda Souza também, parabéns pela iniciativa e esclarecimentos. Muito bom ouvir isso, né, Carol? Excelente. Deixa eu ver aqui, o Tiago também, ó, só arrependo de não ter conhecido a Plug antes, ótimas lives, parabéns. Ô, Tiago, que bom, muito Mas tá obrigado, meu tudo amigo. gravado, né, Tá Roberto? Ele tudo pode aí gravado, vamos que vamos. acompanhar, Semana que vem também estarei aqui com uma pessoa muito top fazendo a live, tá? né? Né, Carol? Dose dupla. Semana que vem nós estamos aqui de novo, se Deus quiser. Então, É assim, isso. Carol, muito obrigado, viu, Eu que por agradeço. toda a transparência, né, por toda a clareza que você trouxe aqui o conteúdo, que não é um conteúdo fácil, né, da gente falar, Não é muito porque não, agradável muitas vezes, mas é necessário, né, não é Roberto? muito agradável e também não é do conhecimento, né, de muitas pessoas assim que realmente por falta dessa cultura mesmo, dessa boa prática nas empresas, né, ainda não tiveram. Foi Uhum. até por isso que a gente escolheu esse tema, né, Carol, para desenvolver aqui, para É trazer, verdade.
tentar impulsionar e fomentar isso cada vez mais nas empresas. Mas assim, Carol, uma ótima noite para você, viu? Prazer Para nós, revê-la, tá? igualmente. Semana que vem, se Deus quiser, nós estamos agarradinhos aqui de novo. Pessoal, Estaremos muito aqui de obrigado novo. pela audiência, por ter, né, dedicado seu tempo aqui conosco. Semana que vem a gente conta com vocês novamente, tá? Para Com estar com a certeza. gente aqui. Divulguem aí para seus conhecidos, para os amigos, para a gente continuar fazendo esse trabalho aí que vai ajudar, com toda certeza, muitos profissionais e muitas empresas também a se adequarem a esse novo modelo de regras de conduta, né, Carol? É isso mesmo, esse é o objetivo. Obrigada, Esse é o Roberto, pela objetivo. oportunidade e pelo Obrigado, viu? convite. Um Até mais, abraço, Carol. Boa pessoal. noite, tudo de bom. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, Boa tchau. noite, pessoal. Até mais.